Bom, então é necessário ver, né, dentro do território de Maracanaú, tem pouco mais de 100 km², né, as áreas que são áreas pertinentes para esse tipo de intervenção, né, porque você acaba que concentrando como objetivo o lucro, né, você especular em cima do território para ter lucratividade em cima dele, tem áreas onde são mais atrativas para esse tipo de especulação, né, ou seja, aí você acaba que também aumentando a densidade demográfica em determinadas localidades do município, né? Se você for analisar Maracanaú, o grande centro comercial, né, e cultural da cidade é essa região do entorno do shopping e do calçadão, que é onde estão instalados os principais equipamentos comerciais, né, do município, né? Então praticamente em torno dele onde se acaba se concentrando alguns tipos de investimentos, né? Então é necessário pensar o ordenamento da cidade para o futuro, né? Ou seja, para onde ele pode crescer, né? Qual a área que ele pode crescer com sustentabilidade. Né? Seria justamente isso. E a demanda dos serviços, né? que é fundamental. Aumentando a população, aumenta serviços de várias ordens, né? De transporte, de saúde, de educação, de equipamentos de serviço, né? Dos mais variados, supermercados, bancos, etc. Ou seja, tudo isso. Nessa perspectiva, se comparada, né, com o Maracanaú, né, de anos atrás, né, ou seja, o Maracanaú segue uma linha de crescimento, né, digamos assim, semelhante àquilo que se viu no Brasil de modo geral, né, ou seja, mas isso sem pensar no esgotamento que essa política pode oferecer, né, ou seja, como o Maracanaú está entre muito próximo da capital Fortaleza e também de uma cidade, né, tanto quanto tradicional como Maranguape, né, ou seja, que já tem, que é centenária e tal, né? Que Maracanaú se emancipou, inclusive há 31 anos, né, de Maranguape, é necessário compreender a geografia de Maracanaú e as suas dimensões socio-históricas, sociais e econômicas, né, para poder você fazer um planejamento de cidade que possa atender realmente às demandas sociais que Maracanaú precisa, né? Ou seja, tem várias situações, né, que assolam a população de Maracanaú, né? Ou seja, uma das mais recorrentes é com relação à violência, né? É necessário pensar saídas para isso, né? E Maracanaú tem um potencial muito grande em relação a isso, pela sua pujança econômica, né, e a sua capacidade de mobilização, de organização das pessoas nos seus próprios locais de convívio, de vivência, onde eles têm produções que podem servir como subsídio para isso, né? Ou seja, enquanto a Pajuçara, né, nos noticiários policialescos é conhecido como Pajubala, a juventude da Pajuçara criou o Pajuarte, né? Ou seja, ter a sensibilidade, né, de perceber essas manifestações, né, essas elaborações da comunidade para tentar reverter isso, né, numa política mais ampla para a juventude, né, daquela localidade, é de fundamental importância, né? Ou seja, perceber incentivar, fomentar isso é fundamental, né? Ou seja, seria uma das alternativas, digamos assim. Ciro, antes de tu entrar na outra, assim, mas tu não avalia aqui, por exemplo, essa demanda, esse crescimento desordenado, digamos assim, na questão macroeconômica, ela, por conta do crescimento também exacerbado da população, não teria que ser necessária para se manter o mínimo necessário dessa população, porque nem todas as cidades, por exemplo, de Maranguape ela está lá, mas ela teve o seu crescimento natural sem a insurgência de conjuntos habitacionais, onde Maracanaú perdeu a sua especificidade local. Então, nós temos hoje uma cidade polo de praticamente gente de todos os estados, né? Então, você acha, ao meu ver, seria necessário para suportar isso. É aquilo que eu te falei no começo, né? Nós temos pouca produção histórica sobre Maracanaú.
Se você for analisar aí um pouco mais atrás na história do município, ou seja, Maracanaú serviu, né, durante algum tempo como um território para a acomodação daquilo que seria indesejado para a cidade, ou seja, Fortaleza e Maranguape, né? Então, o que é que se tem instalado em Maracanaú a partir da década de 30? Né? Você tem o sanatório, né, para tratamento da tuberculose, ou seja, que não era nada agradável você pensar naquele período, uma pessoa com tuberculose era isolada, né? Ou seja, a colônia tão justa. Você tem a colônia tão justa, a escola de menores. Né? Ou seja, a minha avó, né, que é de Maranguape, ela não é de Maranguape, mas desde a infância morou lá, e a linha do trem, né, que acabava, tinha a estação do trem em Maranguape, ela conta que por passar em Maracanaú, né, ou seja, chegava em Maranguape, as pessoas não queriam se aproximar do trem, né, ou seja, por conta disso, passava por Maracanaú, ou seja, a imagem de Maracanaú, né, num cenário do estado metropolitano não era dos melhores. Seria um depósito de coisas impuras, né? Exato, né? Ou seja, o menino se danava, o Tom Barros até hoje conta isso quando ele vai falar da rádio, ele se danava quando era menino, a mãe dele dizia que ele ia para a escola de menores. No Maracanaú, né? Ou seja, e até mesmo a própria instalação do polo industrial, né, do distrito industrial de Maracanaú, é um tanto quanto isso, né? Ou seja, o que bota em Maracanaú, né? Mas aí se você for levar... Não, mas calma, o que é que eu vou querer... Mas até que ponto, ou seja, o que nós não temos é um estudo até que ponto, né? Isso, né? Ou seja, o território de Maracanaú como um território de isolamento, né, dessas populações, tem um impacto na própria identidade do maracanaense em relação a si mesmo. Você observava, você é uma galera que morava no industrial ali, que pegava o ônibus para ir para Fortaleza, eles não diziam que era de Maracanaú, era de Fortaleza. Ou seja, o que pode conduzir ou levar o maracanaense ou aquele que adotou Maracanaú, né, ou por necessidade, né, ou por vontade, né, estar aqui e se identificar e tomá-la como um lugar seu, né? Isso é que acho que é fundamental. Você não... Eu estou dizendo, não é que isso seja uma resposta para a tua pergunta, eu só coloquei, eu estou colocando problemas também, entendeu? Para a gente pensar sobre isso. Certo. Não, eu queria te dizer que você está coberto de razão, mas essa descrição que você deu, hoje eu vejo muita gente bater no peito e dizer que tem orgulho de ser maracanauense. Então, assim, é como, por exemplo, na época do descobrimento do Brasil, o que é que se contava nas escolas? Não, quando chegava em Portugal lá, que descobriram o Brasil, você fala, país é ladrão? Vai para o Brasil. É isso, aquilo outro, vai para o Brasil. Então, isso são contextos históricos, sim, de momentos, fases da história se passaram, e hoje o que eu vejo é pessoas dizerem que tem orgulho de ser maracanauense, seja e dar sua colaboração da forma que ela entender melhor para contribuir para que Maracanaú continue crescendo e se desenvolvendo, né? Então são lógico, são fatos que tem que ter trazido a lembrança, até para que as pessoas que discutem Maracanaú e não sabem o que é Maracanaú tomem conhecimento da realidade daquela época e venham a tomar conhecimento de hoje. Sim, né? Sim. Mas pode seguir. Aí justamente, né, isso é importante, mas é necessário perguntar, né, ou seja, qual o Maracanaú que traz orgulho, né? Porque é o Maracanaú do Norte Shopping, né? É o Maracanaú, qual o Maracanaú, né? Porque nós acabamos, por uma questão de ideologia hegemônica e de modo de pensar e de conduzir a vida, né, que nos é imposta por uma organização da sociedade, né? Ou seja, do que ela nos oferece, que acaba nos conduzindo a ter uma forma hegemônica de pensar, nós acabamos associando a nossa felicidade ou a nossa tristeza ou o nosso desenvolvimento, crescimento, a partir da nossa capacidade de obter determinados bens materiais, né? Ou seja, por uma questão de mercado, né? Ou seja, de consumo. E até mesmo aqueles que, de certa forma, não têm, né, um acesso fácil a esses bens de consumo, né, acabam também que projetando esses valores, né? E
E mesmo que ele não absorva, não possa fruir daquele bem, só em contemplar, às vezes ele está satisfeito, né? Em poder passear pelo shopping, né? Ali no fim da tarde, etc. Como era que acabou gerando lá em São Paulo e algumas cidades do sul os rolezinhos, né? Ou seja, é bem expressão disso. Bom, ou seja, não seja de segregação, na medida em que esses equipamentos foram plenamente justificáveis naquele período, né? Ou seja, inclusive como forma até de louvor, né? E uma das principais justificativas pela política sanitarista da época era porque Maracanaú tinha uma arborização, né? Um ar favorecia aquela situação, né? Entendeu? Ou seja, então, a partir do momento que você também colocar, né? Ou seja, nessa perspectiva, né, de estar oferecendo determinados serviços e por isso dá esse orgulho, né, de ser Maracanaú, se identificar com Maracanaú, para que também não possa ser um gerador de fragmentações, né, de desigualdades e etc. Né, nessa perspectiva. Okay. Ciro, para a gente finalizar, eu acho que aqui é porque a gente já está com um tempo bastante corrido. Eu gostaria de ouvir a sua opinião agora, voltando ao contexto nacional, né? Aqui um breve histórico. Nós sabemos aí que o PMDB, ele veio do antigo MDB e, em síntese, o PMDB está no governo desde a época da questão do regime militar. Então ele já vem no poder desde aquela época. E eu ouvi uma frase há pouco de um político experiente, ele disse o seguinte: até hoje, os governos isso falando na conjuntura nacional, os governos que tentaram enfrentar o PMDB se deram mal. Por coincidência, ele me disse isso na semana passada, e quando foi hoje eu vendo as notícias, vi essa questão dessa última questão lá na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, dessa derrota do governo em função do PMDB. Dito isso, salvo engano, acho que foi o presidente da Câmara, ele disse: não, o PMDB foi um dos 12, não foi o PMDB. E o que é que o PMDB cobra com isso? O PMDB vai para a mídia e ele diz o seguinte: nós queremos uma participação efetiva no governo. Tá? Então, eu não entendo qual seria essa participação efetiva, já que o PMDB hoje tem, se não me engano, 5 a 6 ministérios, tem a presidência da Câmara e tem a presidência do Senado. Se eu não me engano, é isso. E a vice-presidência da República. Então, o que seria, na tua visão, essa participação efetiva no governo? Seria a presidência da República? Porque era mais fácil ganhar a presidência da República do que conquistar toda essa estrutura de poder hoje que tem no organograma do PMDB nacional. Bom, dizem que o PMDB é o fiel da balança, né? Acho que está mais para infiel da balança. Isso é muito comum, né, por conta da forma como se estabelece as relações políticas partidárias no Brasil, né? O acordo por conveniência. Porque a justificativa do presidente da Câmara, né, em dizer que o PMDB foi um dos 12, é porque eles formaram um blocão, né? Ou seja, o blocão que juntou aqueles partidos, né, que não são partidos, são legendas de aluguel, de forma a motivação não republicana, né, que acabaram criando uma comissão externa para averiguar a possibilidade de algum desvio de recursos da Petrobras, né, no exterior. E hoje já aprovaram a convocação de mais 3 ministros para dar esclarecimentos na Câmara, né? Na Câmara Federal. Ou seja, eles jogam com isso, né, no sentido de querer barganhar com o Executivo mais espaço no Poder Executivo, né? Embora, né, eu não sei até que ponto seria essa participação efetiva também. Essa é a minha dúvida. Né? Porque essa participação aí. Porque eu acho também. Porque na verdade eu acho que tem questões locais, né, também. Porque um dos líderes dessa. Os líderes dessa rebelião PMDBista, essa busca por melhorias é o líder do PMDB na Câmara, que é do Rio de Janeiro.
onde o PT do Rio de Janeiro pretende lançar uma candidatura própria com o senador lá, o Lindenberg, né? Então tem como também no Pará, no Maranhão, ou seja, tem algumas questões. Ou seja, eu não quero só... são questões locais que eles estão tensionando por meio da bancada na Câmara. Então, né? Eu não quero só o poder público, eu não quero só o poder na União, eu quero nos estados também. Seria esse a contemplação que faltaria? Também, né? Então, seria isso também. Pois é. É o preço, né? O preço dessas alianças políticas. Não, tudo bem, é o preço, eu concordo. Como dizem, e sabiamente aqueles que gostam de fazer acordos políticos, que o acordo político feito ele tem que ser cumprido. Eu concordo plenamente. Tá? Se eu faço um acordo contigo, foi acordado, chefe, vamos cumprir. Agora, eu não vejo esse descumprimento em relação ao PMDB. Eu não vejo. A não ser que tenham prometido aí o céu ao invés daquela parte que fica entre o inferno e o céu. Mas o problema disso, Eudásio, é porque a base desses acordos não é programa político. Né? É a distribuição conjuntural dos cargos, né? Ou seja, exatamente. Qual é o ministério que tem uma pasta com maior orçamento, então eu quero aquele, né? Ou seja, não é uma questão de projeto de país, né? O que está em disputa ali do PMDB e o PT não é um projeto de país, discutir um projeto de poder. Mais espaço ali no... Eu, pelo menos com 6 ministérios, a vice-presidência da República, a presidência da Câmara e a presidência do Senado, eu me sentiria bastante contemplado. E é por isso, né, que por conta dessas questões que acabam havendo uma desilusão por parte do eleitorado da população, né? Ou seja, acaba achando que todo partido, todo político é igual, coloca todo mundo dentro do mesmo balaio, é tudo a mesma coisa, então quem pagar mais eu voto, mais ou menos isso. Ok, Ciro, fique à vontade agora para... Infelizmente eu teria muito mais coisas que eu gostaria de conversar com você, mas o nosso tempo é limitado, né? E fique à vontade agora para as suas considerações finais e o microfone funciona novamente. Bom, agradeço o convite, né? Apesar de motivado por uma enquete nas redes sociais. Apesar não, isso foi uma boa coisa. Né? Não, é muita coisa. Foi uma boa coisa. Só rapidinho aqui falar sobre essa questão também da mídia, né? Ou seja, quando se discute muito hoje a questão dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, e a internet eu acho que tem um papel fundamental nisso, apesar de não ter a mesma abrangência de massas que tem os grandes meios de comunicação, como televisão e até mesmo a rádio, mas, ou seja, esse mecanismo que possibilita, né, o espectador, né, o telespectador em poder optar, né, ou até mesmo definir entrevistados ou outras formas, até mesmo perguntas, etc., é fundamental para uma radicalidade democrática, né, dos meios de comunicação e, quiçá, da própria estrutura política do país, né? Ou seja, pensar formas de participação mais abrangentes, mais diretas e que o povo de fato possa exercer o poder, né? Então, as minhas considerações finais vai com relação a esse agradecimento a você e às pessoas que acharam que eu teria algo de importante a dizer. Fico muito grato e lisonjeado por isso e já, né, fazendo uma convocação para uma reflexão da conjuntura e da possibilidade de uma transformação radical da sociedade através da nossa participação, da tomada de consciência e, sobretudo, né, não só com essa consciência, mas é necessário uma participação mais efetiva, né? Ou seja, naquela máxima de que só a luta muda a vida, né? E os garis do Rio comprovaram isso. Diga aí. Mas assim, você tocou num ponto, até eu não vou me estender muito, que já estão olhando ali para mim com a cara de fome, mas assim, sobre essa questão da sua participação, quando eu falei com o nosso coordenador, Bartolomeu, lança uma enquete aí com 3 nomes para que veja aí quem é que o pessoal da internet gostaria que fossem entrevistados, né? E deixa espaço para o internauta colocar opções. Mas você tem fãs muito vigorosos na rede social e o cara achou por bem criar uma enquete com o seu nome na cabeça. Tudo bem, vamos a ela. E é por isso que aconteceu, mas para mim foi um prazer estar contigo aqui e eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Agradeço. Ok? Valeu.